Bem-vindo à sétima aula de HTML5. Vamos dar continuidade no curso falando do assunto que começamos na aula passada, DOM e HTML5. Selector API. Essa API não é novidade no HTML5, entretanto continua funcionando e é conhecida por poucos desenvolvedores. Para quem não conhece, é a mesma ideia do jQuery. Em cada um dos elementos DOM contém duas funções, querySelector e querySelectorAll. As duas funções recebem como argumento uma string com o selector CSS. A função querySelector retorna o primeiro elemento que satisfaz o selector, ou null caso não haja nenhum. E a função querySelectorAll retorna uma lista de elementos que satisfazem o selector. Então, temos o código JavaScript de como utilizar essas duas funções. Eu vou mostrar um exemplo no Notepad. Podemos utilizar querySelectorAll passando a string input name radio1. Essa função irá pegar todos os inputs que o name for radio1 e também podemos utilizar querySelector pegando todos os querySelector com a string carros, onde ele vai selecionar o primeiro elemento DOM que contém a classe carros. E também podemos mudar aqui para uma div, onde a função irá retornar o primeiro elemento que contém o ID BMW. Continuando a nossa aula, downloadList são as listas retornadas pelos métodos DOM. Essas listas não são arrays comum, são objetos downloadList, que contêm outros métodos especiais. Por exemplo, você pode usar lista, colchete 0 ou lista parênteses 0 para obter o elemento da lista, onde 0 é o index do elemento na lista. Ou você pode utilizar list, colchetes, passando uma string name ou list parênteses, passando uma string name, para obter o objeto por seu nome ou ID. Continuando, datasets possibilita atribuir dados arbitrários a um elemento HTML qualquer, prefixando seus atributos com data. Vamos a exemplos para entender melhor. Vamos ver esse exemplo, onde temos uma imagem e gostaríamos de atribuir dados a essa imagem. Basta colocar o prefixo data, o traço, o nome do atributo e atribuir um valor para este atributo. Como vemos nesse exemplo, a marca, data-marca e o valor Volkswagen, o motor, data-motor e o valor 1.0, e assim sucessivamente, você pode criar datasets em qualquer elemento HTML e pode também criar atributos com qualquer nome e valor. E através do atributo dataset do elemento, podemos pegar o valor do atributo criado. É possível ler e alterar o valor. Eu também criar novos atributos com JavaScript. Novos elementos DOM. HTML5 veio com uma série de novos elementos. E com isso, novos eventos DOM. Vamos ver agora os novos eventos dos elementos multimídia. OnCamPlay. Retorna seu elemento áudio ou vídeo, contém dados suficientes no buffer para começar a tocar. OnCamPlayerThroat. O elemento áudio ou vídeo contém dados suficientes no buffer para começar a tocar. E, se a transferência de dados continuar no ritmo em que está ocorrendo, estima-se que tocará até o fio sem interrupções. O atributo áudio ou vídeo teve seu atributo duration modificado. Isso acontece, por exemplo, ao alterar a origem da mídia. OnEmpted. O elemento áudio ou vídeo teve um erro de retorno vazio de dados da rede. Isso acontece quando, por exemplo, você tenta invocar o método play de um elemento que ainda não tem uma origem de mídia definida. OnEnded. O vídeo ou áudio chegou ao fim. OnLoadedData. Os dados começaram a ser carregados e a posição atual de playback já pode ser renderizada. OnLoadedMetadata. Os metadados foram carregados. Já sabemos as dimensões, formato e duração do vídeo. OnLoadStart. Os dados começaram a ser carregados. OnPause. O usuário clicou em pause. OnPlay. O usuário clicou em play ou o playback começou por causa do atributo AutoPlay. OnPlaying. O vídeo ou áudio está sendo tocado. OnProgress.
o agente de usuário está buscando dados do vídeo ou áudio. Os eventos em campos de formulário. On input, o usuário entrou com dados no campo. On invalid, o campo não passou pela validação. Eventos gerais. On context menu, o usuário disparou um menu de contexto sobre o objeto. Na maioria dos sistemas desktop, isso significa clicar com o botão direito do mouse ou segurando uma tela especial. On mouse help, a rodinha do mouse foi acionada. On before print, disparado antes de impressão da página. Você pode usá-lo para modificar, esconder ou exibir elemento, preparando a página para impressão. On after print, disparado após a impressão da página. Você pode usá-lo para reverter o status anterior à impressão. On hash change, a última porção da URL após o hash foi modificado. On offline, o agente de usuário ficou offline. On online, o agente de usuário está novamente conectado. On handle, o usuário disparou a ação de refazer. On undo, o usuário disparou a ação de desfazer. E os eventos drag and drop. On drag end, on drag enter, on drag leave, on drag over, on drag start e on drag drop, que já estudamos sobre eles na aula 3. Atributos de evento. Houve uma padronização na especificação do HTML5, no formato de atribuição de eventos, já que era amplamente utilizado. Como, por exemplo, esse elemento input. Agora podemos atribuir eventos no próprio elemento HTML através de atributos, como no exemplo o evento onBlur. O elemento menu, uma novidade do HTML5, é usado para definir menus e barras de tarefas. É possível inserir submenus ou comandos dentro do menu. Para definir submenus, basta inserir outros elementos menus, e para definir comandos, você pode inserir um link, elemento A com o atributo href, um botão, o elemento button, ou um outro botão, sendo o elemento input com o atributo type, contendo button, submit, reset ou image. Um radio button, um elemento input com o atributo type contendo rádio, um checkbox, um elemento input com o atributo type contendo checkbox, um elemento select contendo um ou mais opções, define um grupo de comandos, um elemento qualquer contendo atributo access key, um elemento command, que ainda não estudamos sobre ele, mas vamos estudar ainda nessa aula. Tipos de comando. Há 3 tipos. Command, uma ação comum. Checkbox, uma ação que pode estar no status ligado ou desligado e alterna entre esses dois status quando clicado. Rádio, uma ação que pode estar no status de ligado ou desligado e quando clicado vai para o status de ligado, desligando todas as outras ações com o mesmo valor no atributo Radio Group. E aqui temos um exemplo de menu com 2 submenus, arquivo e editar, utilizando o button. É interessante agora você implementar o menu como no exemplo. Lembre-se primeiro de verificar se seu navegador tem suporte a esse elemento. O elemento command. Define um comando que pode ser invocado pelo usuário. Um comando pode ser parte de um menu ou de uma toolbar, ou pode ser colocado em qualquer outro lugar da página para definir o atalho de teclado. Veja um exemplo de como utilizar o elemento command. E um exemplo de menu semelhante ao menu anterior utilizando o elemento command. Continuando a nossa aula, vamos ver sobre microdata. Adiciona semântica na página HTML5, possibilita que mecanismos de buscas entendam essas informações dentro de um contexto semântico definido e facilita a outras aplicações reconhecer e importar esses dados de seu site. Vamos entender melhor no exemplo. A tag session, que já estudamos, e temos também o atributo item scope, que define o item de dados. O item type, que define o tipo do item. Esse tipo pode ser um tipo inventado por você ou então um pré-definido no site www.datavocabulary.org. É recomendado, antes de criar o seu próprio tipo, consulte o site para consultar se não existe uma definição já criada. Como no exemplo, para explicar os dados de uma empresa, já existe um formato definido em datavocabulary.org/organization. No exemplo temos também o item prop, que adiciona uma propriedade para o item. Nesse caso, name,
que indica o nome da empresa ou organização. Address indica o endereço. Para formar endereço, também existe uma definição em datavocabulary.org/address. Mais um exemplo de microdata, agora de um tipo criado para uma lista de carros, onde temos as propriedades nome e valor. Até a próxima aula.